Ok, meus amigos, estamos aqui com mais uma aula de Química para vocês, terceiro ano cidadão. É uma aula exclusiva, Química 3, gases. Gases, continuação, porque nós já havíamos trabalhado na aula anterior sobre gases, a parte introdutória, a parte das leis físicas, das transformações físicas, certo? Hoje nós vamos abordar basicamente a equação geral dos gases, a equação de Clapeyron, tá? E uma relação estequiométrica envolvendo os gases. Tudo bem? Então, forte abraço a todos. Continuo dizendo para vocês, estou com saudades de vocês, mas nós vamos presenciar essa aula aqui para vocês, tá? De uma forma bem legal, beleza? Aula exclusiva, terceirão, rumo ao Enem. E falar em Enem, meu povo, começou na segunda-feira já a inscrição, né? Fazia a inscrição direitinho até o dia 22, se eu não me engano, né? Então, muito cuidado aí ao preencher os dados, tá? Não vamos deixar para a última hora, não. Às vezes o sistema fica super lotado, né? Fica congestionado e não fica legal. Então, se você puder fazer antes, faça logo sua inscrição. Perfeito? Até que se prove o contrário, a data permanece no mesmo dia, tá? Não mudou nada, tá? Até que se prove o contrário. Ninguém sabe o que vai acontecer, beleza? Mas garanta logo sua inscrição. Beleza, pessoal? Vamos lá então para nossa aula sobre gases. Gases nós temos aqui, ó. Olha aí, ó. Existem transformações em que todas as grandezas, por exemplo, temperatura, pressão e volume, sofrem mudança nos seus valores simultaneamente. Porque o que nós já havíamos trabalhado com vocês é que, por exemplo, a transformação isotérmica, temperatura constante, isobárica, pressão constante, isovolumétrica ou isocórica, volume constante. Então, as três leis físicas têm alguma coisa constante, né? Agora, quando pressão, volume e temperatura são diferentes na situação 1, situação 2, aí só há um recurso, que é a equação geral dos gases. Combinando-se as três equações vistas, encontraremos uma expressão que relaciona as variáveis de estado nesse tipo de transformação, que é justamente a equação geral dos gases. Pessoal, se você até quiser esquecer as três fórmulas que nós aprendemos lá em isotérmica, isobárica e isovolumétrica, pode esquecer, mas aprenda essa. Sabe por quê? As três leis estão condensadas aqui dentro. Por exemplo, professor, qual é a fórmula para saber se quando a temperatura é constante, transformação isotérmica? Então cancela a temperatura, T1 cancela com T2. Vai ficar só essa de cima, P1V1 igual a P2V2. Seria a equação, a lei física isotérmica. E professor, e se a pressão for constante? Menino, cancela a pressão. Pressão 1 igual a pressão 2, vai ficar somente V1 sobre T1, V2 sobre T2. E se o volume for constante, você cancela o volume. Vai ficar P1 sobre T1, P2 sobre T2. Então, as três leis físicas estão condensadas aqui. Mas quando é que você vai utilizar a equação geral dos gases? Quando pressão, volume e temperatura 1 é diferente da pressão, volume e temperatura 2. Quando não houver nenhuma constância, né, nas variáveis. Equação geral dos gases. Para não errar mais e lembrar sempre, aprenda assim, ó. Para viver tranquilo, precisa viver trabalhando. Olha aí. Para viver tranquilo, precisa viver trabalhando. Tudo bem? Vamos lá então? Apresentada a forma para vocês, né? Nós vamos agora fazer questões. Essa é a ideia sempre, para apresentar a fórmula e automaticamente faz uma questão de classe aqui, ó. Diz assim: um gás ideal confinado inicialmente a temperatura de 27 graus Celsius, pressão de 15 atm e volume de 100 litros, sofre diminuição no seu volume de 20 litros e um acréscimo na temperatura de 20 graus Celsius. Acrescentou, né? 20 graus Celsius. A pressão final do gás então ele me deu aí temperatura inicial, volume inicial, certo? Pressão inicial, aí deu volume final, temperatura final e que é a pressão final. Então ele quer P2, pessoal. Para isso vamos colocar os dados da questão. A temperatura 1 foi 27 graus Celsius. A pressão 1 foi 15 atm. E o volume inicial foi de quanto, pessoal? 100 litros. O volume
Isso, vamos lá então. O volume 2, ó, volume 2, tá aí, ó. Ó, se ele tinha 100 litros e sofreu uma diminuição, pessoal, no seu volume de 20 litros, então é 100 menos 20. Muita gente talvez queria colocar 20 litros aí como sendo o volume 2. Não, o volume 2 sofreu uma diminuição, certo? Enquanto que a temperatura sofreu um acréscimo de 20. Ora, se era 27, então eu vou acrescentar, ó, mais 20 dá 47 graus Celsius. Agora, só lembrando que a temperatura tem que ser em Kelvin. Aí você transforma logo para Kelvin, né? Ele quer a P2, ó. Transformando logo para Kelvin, né? 27 mais 273 vai dar 300 Kelvin. E 47 mais 273 dá 320. Pronto, aqui está todos os dados. Nós vamos aplicar agora a equação geral dos gases. Está aí ela. Para viver tranquilo, precisa viver trabalhando. Quem é a pressão? Veja que está tudo ok. Ó. Pressão 1 em ATM, pressão 2, então eu vou encontrar em ATM. Volume em litros, então temperatura está tudo ok. Substituindo, quem é a pressão 1? 15. Quem é o volume 1? 100. Quem é a temperatura 1? 300. Eu quero P2. E quem é o volume 2? Ó, 80. Dividido por quanto, pessoal? Por 320. Aí você vai, produto dos meios igual a produto dos extremos. Não é isso? Ó? Fazendo aqui, você vai encontrar o seguinte. Olha aí. Ó. A pressão 2 vai dar 20 atm. Aqui eu vou só colocar para que você fique aí com a equação geral que foi utilizada. Ó. Então, 20 atm é a pressão 2 nessas condições. Então, a aplicação direta da fórmula. E assim é verdade, pessoal. Agora, cuidado nesse tipo de questão aqui, porque ele sofreu diminuição de e acréscimo de. Então, cuidado com essas expressões, tá bom? Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos fazer mais uma questão para ficar melhor, né? Olha essa aqui é legal. Essa aqui é uma questão muito boa. Uma certa massa de gás ocupa um volume de 10 litros numa dada temperatura e pressão. O volume dessa mesma massa gasosa, quando a temperatura absoluta diminuir de 2/5 da inicial, certo? E a pressão aumentar de 1/5 da inicial. Olha só, cuidado na interpretação da questão, pessoal. Será de. Então ele quer saber justamente o volume, não é isso? Volume nessa situação aí. Aí vamos lá. O volume 1 é 10 litros, não é isso? A temperatura 1, vamos chamar de T. Ele não me deu. Pressão 1 de P. Agora preste atenção, o que, é que vai acontecer aqui? Ó. O volume 2 foi de V litro, que eu não sei quanto é que é. Né? O volume 2 é o que eu estou querendo, né? Eu quero o volume em litros. Temperatura 2. Se eu tinha T, pessoal, e diminuiu de 2/5, então é menos 2/5. A pressão 2, ela aumentou de 1/5, então pressão mais 1/5. Perfeito? Aí nós vamos utilizar aqui, ó, esses dados que vamos utilizar, a equação geral dos gases. Para viver tranquilo, precisa viver trabalhando. Preste atenção, questão muito boa. Vamos colocar assim, ó, né? Se a temperatura era T e diminuiu de 2/5, então o inteiro era 5/5. 5 sobre 5. Se diminuiu 2/5, ficou 3 sobre 5. Ó. E a pressão? A pressão, ó, foi para 6, não aumentou de 1/5. Se era 5 sobre 5, né? Se aumentou 1/5, então foi para 6 sobre 5. Beleza? Essa é a pressão. Pressão 2. Nós queremos é o volume. Então vamos lá. Ó. Quem é a pressão 1, pessoal? É P. Pressão 1 é P. Ó. Quem é o volume 1? 10. E a temperatura 1, professor? A temperatura 1, certo? Beleza? Aí a temperatura 1, deixa eu ver, é T, exato, a temperatura 1 é T. Vamos para a situação 2. Ó. Quem é a pressão 2? 6/5 de P, vezes o volume que eu estou querendo, dividido pela temperatura 2, que é 3/5 de T. Não é? Vamos lá. Com isso você vai fazer o seguinte, olha só. Tá? Aí você tem divisão de fração, não é isso? Ó, não é? Ok? Então vamos lá, divisão de fração, ó. Você vai cancelar aí, ó, pressão com pressão, temperatura com temperatura, esse 5 com 5, tá? Vai ficar o quê? 30 sobre 6, 30 sobre 6. Esse volume, portanto, vai dar quanto, pessoal? Vai dar justamente 5 litros que você vai encontrar na letra D, tá bom?
Então é só fazer as operações em matemática. O interessante da química aqui é só a interpretação da questão. O desenvolvimento todo é matemático, tudo é matemático, beleza? Vamos lá. Ah, sim, agora já que nós trabalhamos já a equação geral dos gases, tem condições chamadas condições normais de temperatura e pressão, né? Todo mundo conhece, CNTP. E nós sabemos que o volume, pessoal, né? Dizemos que um gás se encontra na CNTP quando exerce uma pressão de 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, está submetido a uma temperatura de 0 graus Celsius ou 273. Isso são condições. Se é condições normais de temperatura e pressão, não é só a temperatura, não é só a pressão, tem que estar os dois nessas condições, certo? Para isso, pessoal, nesse caso aí, nessas condições, né, o volume de qualquer gás ocupado é de 22,4 litros, que nós já sabemos disso aí, nós trabalhamos isso aí em sala de aula. Nas condições normais de temperatura e pressão, o volume é de 22,4 litros, né? Porque envolve aqui os gases, tá? Envolve os gases. Então, ó, volume molar. Vamos fazer duas questõezinhas bem fáceis de sala de aula. O volume ocupado nas CNTP por 3,5 mol de monóxido de carbono será igual a... Olha só, aqui já está a resposta, né? 8,4, mas vamos ver por quê. Ó. 1 mol de monóxido de carbono nas CNTP ocupa 22,4. Então, 3,5 mol vai dar volume V. É só você multiplicar 22,4 vezes 3,5, tá? Ficou aí justamente, ó, 1 sobre 3,5, 22,4 sobre V. Multiplicando aí você vai encontrar justamente a resposta, ó, 3,5 vezes 22,4, que vai dar justamente 78,4 litros. Então, aqui é uma composição do assunto, na verdade, né? Volume molar, mas a gente já havia trabalhado isso aqui em sala de aula, até mesmo em prova, né? Beleza, pessoal? 78,4 é a resposta. Vamos fazer mais um aqui, ó. Tem-se 3 gramas de etino, tá aí a fórmula do etino, ó, C2H2, etino ou acetileno, né? Nas CNTP, tá? O volume em litros desse gás é, vamos lá então? Olha só, pessoal, primeira coisa a fazer, né? Vamos lá, que a resposta vai dar 11,2, vamos ver por quê, ó. Olha, a massa molar do C2H2 teria que ser feito, ó. Carbono é 12 vezes 2, que dá 24, mais 2 vezes 1, que dá 2. Então dá 26 a massa em gramas, porque ele me deu foi gramas, ó, 13 gramas. Então 1 mol de etina é 26 gramas, e 26 gramas ocupa um volume de quanto, pessoal? De 22,4 litros. Então em 13 gramas vai dar X, não precisa nem fazer conta, ó. 26 para 13 reduziu a metade, então 22,4 a metade vai dar 11,2. É a resposta da questão, beleza? Então ele pode envolver massa, pode envolver diretamente o número de mols, certo? Mas nós já sabemos que é 22,4 litros, beleza? Aqui só foi para relembrar aquele assunto que certas questões precisam desse raciocínio aí do 22,4. Mais uma questãozinha aqui, pronto, essa aqui é boa, essa aqui é boa. Um frasco completamente vazio tem massa de 820 gramas e cheio de oxigênio tem massa 844 gramas. Então aumentou aí, ó, né? Aumentou aí 24 gramas, não é isso? Ó? Que é justamente de quem? Do gás. A capacidade do frasco, sabendo-se que o oxigênio se encontra na CNTP, ele me dá massa molar do O2, do gás oxigênio. Professor, mas o oxigênio é 16. Sim, menina, aqui é o gás, é O2. 16 vezes 2, 32, é a massa molar. A resposta vai dar aí, ó, 16,8. Agora vamos ver por quê. Tá a massa aí, ó. Como é que eu sei quanto é a massa do gás oxigênio? Se eu tinha, pessoal, aliás, eles com gás ficou 844, sem o gás 820. Se eu subtrair, vai dar 24. Então 24 é a massa de O2 presente lá. Está presente nesse frasco. Aí eu faço isso, ó. 32 gramas, que é a massa molar do O2, ocupa um volume de 22,4. Então, em 24, que eu encontrei, vai dar V. Aí você faz, ó, tá? Produto dos meios igual a produto dos extremos. Quem é o V? 22,4 vezes 24, dividido por 32, que você vai encontrar justamente, ó, certo? 16,8. Não é fácil? Tá? Questãozinha só um pouco diferente do habitual, né? Teria que fazer essa subtração para encontrar a massa
do gás dentro do frasco. Mas legal. Então, letra A é a resposta dessa terceira questão. Pois muito bem, pessoal. Nós vamos agora partir para uma das fórmulas mais importantes do estudo dos gases e para o vestibular também, né? Na minha opção, na minha modesta opinião, se tiver questão de gases no Enem, virá sobre equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron, tá? Vamos lá então? O que é que diz? Por uma certa massa de gás vale a relação, né? Pressão, volume e temperatura constante. O que é que acontece? Se esta quantidade de gás for 1 mol, a constante será representada por R e receberá o nome de constante universal dos gases ou constante de Clapeyron. E aí, quase todas as formas de gases derivam dessa fórmula, pessoal. PV igual a nRT. Tá? Se você aprendeu lá na equação geral dos gases que era para viver tranquilo, precisa viver trabalhando, aqui é para viver não requer trabalho. Ou por você nunca rezei tanto. Não é isso? Por você nunca rezei tanto. Eu não vou dizer a outra versão porque não é o horário ainda, né? Tem uma versão meio esculhambada para isso aí, mas a maioria dos alunos já sabe. PV igual a nRT. Vamos trabalhar essa fórmula então, pessoal. Vamos saber aqui o que é PV igual a nRT. P é a pressão, V é o volume. O N é o número de mols. Professor, e o que é número de mols? É massa da amostra sobre massa molar. Porque às vezes ele pede a massa molecular, pede a massa da amostra, a temperatura sempre em Kelvin e a constante de Clapeyron, pessoal, depende da pressão. Se a pressão tiver em atm, o R vai valer 0,082. Se a pressão tiver em milímetro de mercúrio, a constante vai valer 62,3. E se a pressão tiver em centímetro de mercúrio, a constante vai ser 6,23. Beleza? Tá aí a composição toda da fórmula PV igual a nRT. Essa fórmula é tão importante que ela vai ser usada, pessoal, para determinar as densidades gasosas, tudo. Então é muito importante, ok? Para mim é uma das fórmulas mais importantes do estudo dos gases. Vamos lá, aproveitar e fazer uma questãozinha logo de cara. Olha só, um extintor de incêndio contém 4,4 kg de CO2. O volume máximo de gás liberado na atmosfera é a 27 graus Celsius e 1 atm, é em litros, então ele quer o volume, né? Para isso, pessoal, ele deu as massas aqui do carbono e do oxigênio. O que é que eu faço? A resposta está aqui logo, né? Dá 2.460 litros, mas vamos ver por quê. Ele me deu a massa em quilogramas, 4,4. O volume é o que eu estou querendo. A temperatura 27 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Certo? Já transformando 4,4 kg, transformando para grama. Dá 4.400 gramas. Porque, na verdade, aqui, tá? Nós vamos utilizar a massa do CO2. A massa do CO2, pessoal, em gramas. Olha aí, quem é o número de mols, portanto? Vai ser 4.400 gramas dividido por 44, certo? O que é o 44, professor? É a massa molar do CO2, É a massa molar do CO2, vamos já ver ela ali. Temperatura tem que ser em Kelvin, aí você faz PV igual a nRT. Pressão foi 1, eu quero o volume, o número de mols foi 100. E a constante, como a pressão está em atm, a constante de Clapeyron vale 0,082 vezes 300. Calculando aí, você vai encontrar justamente 2.460. Professor, daqui tudo eu só não entendi esse 44. É porque eu não quis fazer aqui, né? Mas olha só, o 44, 4.400 gramas é o 4,4 quilogramas. Esse 44, a massa do carbono é 12. Do oxigênio 16. 16 vezes 2 dá 32, com mais 12 dá 44. Então 44 é a massa molar, massa molecular do CO2. Certo? Como está em gramas, eu transformei 4,4 kg para grama, para ficar o número de mols. Professor, e se eu não quisesse aplicar o número de mols? Tudo bem, você colocaria 4.400 sobre 44, porque o número de mols é massa da amostra sobre massa molar. Mas calculando antes fica até melhor, não é verdade? Bem melhor mesmo. Vamos fazer mais uma questão aqui. Essa aqui é legal, que é a utilização da equação de Clapeyron para determinar uma fórmula molecular, pessoal. Uma fórmula molecular.
2,2 gramas de um gás estão confinados no recipiente de volume igual a 1,75 litros, a uma temperatura de 77 graus Celsius e pressão de 6,23 milímetros de mercúrio. Esse gás deve ser, então, qual é a ideia agora? Toda vez quando é para encontrar, com esses dados aí, encontrar uma fórmula, primeiro você tem que encontrar a massa molecular, pessoal. Mas vamos tirar da equação de Clapeyron. Vamos primeiro aqui, ó. A fórmula deu justamente o CO2, ó. Tá? Então, com certeza, a massa vai dar 44, que acabamos de ver na outra questão, né? A massa molar do CO2 é 44. Mas vamos fazer aqui, ó. A massa de 2,2 gramas, né? Massa inicial, massa da amostra. Volume inicial, 1,75, certo? Temperatura 1, certo? Temperatura 1,77. A pressão foi 623. Eu já transformo aqui para 350, aí aplico aqui ó, o volume. Vamos lá. Pessoal, PV igual a NRT. Mas quem é o N? Tá aqui, ó. O N é massa da amostra sobre massa molar. O que eu estou querendo é essa massa molar, massa molecular. Porque ao encontrar uma massa molecular, como eu tenho as massas individuais dos elementos, eu posso saber qual dele vai dar a resposta. Tudo bem? Vamos lá. Ó. Quanto foi então? Vamos lá. Quanto foi a pressão? A pressão foi 623 milímetros de mercúrio. Quanto foi o volume, pessoal? 1,75. A massa da amostra foi 2,2. Aí eu estou querendo a massa molecular. Ó. Quanto é o R? O R é a constante de Clapeyron. Como está em milímetro de mercúrio, é 62,3. E a temperatura 350. Aí você faz produto dos meios igual a produto dos extremos para encontrar o M, ó, a massa molar. Como é que vai ficar então? Ó? Massa molar vai ser produto dos meios igual a produto dos extremos. Né? Isso vai ficar 2,2 vezes aqui, 62,3 vezes 350 dividido por 623 vezes 1,75. Aqui dá para simplificar muita coisa, ó, certo? Então, fazendo aqui as continhas, assim, ó, massa molar deu 44. Como eu falei, então só tem uma fórmula e que a massa dessas alternativas aí que a massa vai ser 44, que vai ser justamente o CO2, pessoal. A massa do carbono é 12, do oxigênio é 16, ó, 16 vezes 2 é 32. Somando aqui você vai encontrar quanto? 44. Então a única massa molar que bate com o que eu encontrei está na letra D, o gás carbônico. Os outros nenhum vai dar 44. Tá? Pode ver, ó, a letra E, o nitrogênio é 14, mais 3 dá 17 aqui. Ó. Aqui 32 com mais 2 dá 34. 2 com mais 34 também, e o nitrogênio aqui é 14 com mais 16, ó, certo? 14 com mais 16 dá 30. Então, a única que dá 44 aí é a letra D. Letra D. Mas, como eu falei, eu não coloquei o número de mols porque eu não tenho a massa molar. Eu quero justamente a massa molecular. Eu tenho pressão, volume, massa da amostra, constante e temperatura. Aí eu encontrei aí a massa molecular através da equação de Clapeyron. Beleza? Aproveitar, vamos fazer mais uma questão. A temperatura que deve ser aquecido um gás contido num recipiente aberto, já te digo logo, pessoal, se o recipiente está aberto, a pressão é a pressão externa, certo? Inicialmente a 25 graus Celsius, de tal modo que nele permaneça 1,5. Se fosse para, cuidado, às vezes ele pede para expulsar 1,5. Não, ele quer que permaneça 1,5 das moléculas nele inicialmente contidas. Questão muito boa, viu? Parece nem ter dado suficiente para responder a questão, mas vamos transformar ela aqui. Ó. A resposta vai ser 1.217 graus Celsius. Vamos ver por quê. Ó. Aqui está o recipiente, pessoal. A temperatura 1,25 graus Celsius, já transformei para Kelvin. O volume inicial, ó, eu aqueci, né? Eu quero que saia e fique o quê? 1/5. Ó. Veja que tinha 5 bolinhas, né? Expulsou 4, ó, ficou só 1. Tinha 5/5. Não é legal esse aqui, ó? Tem 5 bolinhas, né? Se eu quero permanecer 1/5, eu tenho que expulsar o quê? 4/5. Olha aí, ó, expulsei 1, ó, aqueci, ó, expulsei 1, expulsei 2, expulsei 4. Ó. Certo? Aí, ó. Ó, expulsou 1, expulsou 2, expulsou 3 e expulsou 4. Ó. Então ficou só 1/5. Beleza? Aí nós temos ali a seguinte, ó. A temperatura que eu estou querendo, né? A temperatura da situação 2,
O volume e a pressão é o mesmo, porque o volume é o mesmo recipiente. E a pressão é a pressão externa, pessoal. Pressão externa é a mesma, no caso é 25 graus Celsius. Agora o número de mols não. Se o número de mols era N, e se eu quero expulsar 1/4, tem que ficar o quê? 1/5 de N, pessoal. Eu não quero que permaneça 1/5. Se fosse para expulsar 1/5, teria que ficar 4/5. Aí eu coloquei aqui, ó, na equação de situação 1 e situação 2. Ó. Então eu posso cancelar aqui o volume, não é isso? Posso cancelar o número de mols, posso cancelar também a constante. E posso cancelar a pressão também, né? Ó. Vai ficar somente isso aqui, pessoal. 298, 1,5 e o T que eu estou querendo. Aí eu faço da seguinte maneira. Quem é o T? Vai ser justamente, ó, vai ficar assim, pessoal. Divisão de fração. Ó, T vai ser igual, né? A 298 dividido por 1/5. Ou seja, divisão de fração vai ficar 298 vezes 5 sobre 1, que vai dar 1490, certo? 1490 Kelvin. Opa, opa, opa. Só que as alternativas estão em graus Celsius. Aí você tem que subtrair, ó. Menos 273 vai dar 1217 graus Celsius. Questão excelente. Excelente mesmo. Tudo bem, meu povo? Vamos lá então, questão 3, né? E aqui, só para finalizar, vamos colocar uma curiosidade, né? Por que precisamos calibrar? Calibrar do pneus envolve questão de química, no caso dos gases, né? Por que precisamos calibrar os pneus? Primeira pergunta, né? Calibrar o pneu é encher o pneu adequadamente. Colocar lá, a maquininha normalmente no posto está em libras, certo? 29 libras, 30 libras, certo? Primeira coisa, pessoal, olha, a pressão abaixo da recomendada reduz a durabilidade do pneu, aumenta o consumo de combustível e favorece o risco de acidente. O correto é calibrar o pneu a cada 15 dias, sempre com pneus frios, ou seja, tendo rodado o menos possível. Por quê? Não é legal você calibrar o pneu, por exemplo, passou o dia todo rodando com o carro, aí vai calibrar o pneu à noite? Não. Porque as moléculas lá gasosas estão agitadas, a energia cinética está aumentada. Então, calibrar o pneu tem que ser pela manhã, onde a movimentação das moléculas não tão intensas. Porque você pode ter uma falsa calibração. Você coloca lá na maquininha 30, mas se as moléculas estiverem agitadas, certo? Quando você colocar lá, vai dar uma pita lá, né? Pá, 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 aí você tem que desligar e pensa que está calibrado, mas não está. Certo? Por isso tem que ser de manhã. A mesma coisa do combustível. Preferencialmente você tem que colocar combustível de manhã ou à noite, porque está mais frio, para não perder na volatilização. Agora, os pneus, calibração tem que ser pela manhã. Certo? Diga para o seu pai ou para sua mãe. Certo? A pressão deve ser sempre recomendada pelo fabricante do veículo, lógico, né? Que em alguns carros está fixada na porta do motorista. Se não for o caso, no manual está descrita a pressão adequada. Então, não só a pressão baixa ou a pressão alta no pneu, né? O risco é muito grande. Pressão alta pode até estourar o pneu, você sabia disso? Tá? Então, tem que estar na pressão adequada. Nem mais, nem menos. Tem que estar na adequada. Beleza, meu povo? Essa é uma curiosidade, né? Olha aí, ó. A pressão, outra curiosidade envolvendo esses pneus. A pressão abaixo da recomendada reduz a durabilidade do pneu, aumenta o consumo de combustível e favorece o risco de acidente. Eu coloquei aí, né? Ó. Aí tá mesmas informações, né? Correto é calibrar o pneu a cada 15 dias, certo? Então a mesma recomendação, só está repetida aí essa passagem. E o que significa calibrar os pneus, né? E quais são as substâncias químicas que são utilizadas na calibragem? Se você puder escolher, eu vou te dar uma dica legal aqui, ó. Você tem, na maioria das vezes, você tem só a mistura de ar comprimido, que é uma mistura homogênea. O ar comprimido contém água, vapor d'água e oxigênio, o que ataca os aros metálicos e encurta a vida das borrachas, certo? O ideal, pessoal, infelizmente nem todo posto de gasolina tem, é o gás nitrogênio, porque o N2 é uma substância pura. O ar comprimido é uma mistura. Ó, o nitrogênio é um gás estável, que tem propriedade de manter os pneus com a pressão correta por muito mais tempo que o ar comprimido. Então o ideal seria o gás nitrogênio. Alguns postos têm. Você tem que procurar um posto que se adeque aí ao gás nitrogênio, certo? Se tiver, né? Beleza?
Essa é a ideia. Então, se for escolher entre ar comprimido e gás nitrogênio, melhor o gás nitrogênio, porque é uma substância, o outro é uma mistura. E como essa mistura tem vapor d'água, certo? Ela enrijece mais ainda as borrachas, a durabilidade diminui da borracha do pneu e pode também oxidar os aros, né, da calha, beleza? Pode ver que às vezes você encontra aí calha de pneu toda oxidada. É porque aí tem que tirar, tem que lixar, tem que pintar, aí já encarece, né? Beleza, pessoal? E aí, nossa famosa bolinha dizendo que eu vou passar no Enem. Falar em Enem, você deve fazer sua inscrição quanto antes, certo? Eu vou passar no Enem e vai mesmo, certo? Se depender da gente aqui, você vai ser aprovado no Enem. Então, tudo posso naquele que nos fortalece. Que Deus ilumine vocês rumo à sua aprovação. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Só lembrando que, vamos colocar, vai ter uma tarefa só sobre essa aula, certo? E vocês devem fazer. Depois é que eu vou fazer o comentário dessa tarefa, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus.